A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, para a glória de Deus, estamos iniciando um novo trimestre, uma nova jornada com vocês, o terceiro trimestre da CPAD, na classe dos adolescentes, onde nós vamos abordar sobre grandes cartas para nós. Nós vamos estudar na classe dos adolescentes as epístolas gerais, as cartas gerais, conhecidas também como cartas católicas ou universais. E é interessante esse assunto que nós vamos abordar com vocês. Nós vamos estudar algumas epístolas para a tua edificação de forma panorâmica, para que Deus em Cristo fale contigo, como proposta da própria CPAD. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui. É claro também que você pode se inscrever, deixar aí a tua mensagem, que Deus abençoe você e edificar vidas enviando esse vídeo para mais alguém. Muito obrigado pelo teu carinho, você que toda semana está aqui com a gente acompanhando as aulas da Escola Bíblica Dominical, que Deus abençoe você. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal do YouTube, Janderson Nascimento, onde você pode ter acesso a todas as nossas videoaulas. Também estamos disponíveis no Spotify, então se já era bom, ficou melhor ainda para você ter acesso aos nossos materiais e aprender ainda mais da palavra de Deus com a gente, para a glória e honra do Senhor Jesus. No Spotify é Janderson Nascimento, fácil. Tá aqui um link na descrição desse vídeo onde você pode encontrar já o nosso canal do Spotify. Se inscrever também, que Deus abençoe você e acompanhar a gente lá. Eu espero muito que Deus edifique você. Hoje nós vamos trabalhar a lição de número 1, onde nós vamos desenvolver sobre a importância da comunicação. A minha oração é que Deus abençoe você. Vamos então deixar de conversa e irmos então para a aula de hoje, a aula de número 1, para a glória de Deus. Nesse trimestre, como proposta da própria CPAD, vamos estar trabalhando na classe dos adolescentes sobre o tema Grandes Cartas para Nós. Dica básica, você pode apresentar para os teus alunos, especialmente o índice da lição. Então, abra o índice da lição e apresente os temas que você vai trabalhar durante todo o trimestre em sala de aula. Isso é muito legal, ser desenvolvendo junto com os teus alunos. Você vai estudar as cartas gerais, conhecidas também como epístolas universais ou epístolas católicas. Na lição de hoje, lição de número 1, nós vamos desenvolver o seguinte argumento: a importância da comunicação. Como o povo do Novo Testamento se comunicava através das epístolas, das cartas, que são também muito importantes para nosso crescimento em Jesus. Além do que nós vamos entender que boa parte do Novo Testamento é escrito através das epístolas. Então, para você começar bem a tua aula, eu quero te convidar para iniciar a tua lição através da própria orientação bíblica que a lição traz. Então, nós vamos iniciar pela leitura bíblica que a lição traz para você, e através dessa leitura eu quero te dar algumas dicas para você ministrar em sala de aula para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero descrever para você que você pode iniciar a tua aula apresentando o tema da lição, a importância da comunicação junto com os teus alunos. Mas inicie a tua aula de forma dinâmica. Você vai compartilhar os versículos que a própria lição traz para eles. Então, na leitura bíblica, você vai apresentar o texto de Atos, capítulo 15, versículos 20 ao 31. Dica básica, compartilhe esses versículos com todos os alunos. Então, um aluno lê um versículo, o outro lê outro, isso vai te ajudar, especialmente se você trabalha com adolescentes que são um pouco tímidos, tá? Apresenta também a leitura da mensagem que se localiza em Atos,
capítulo 15, versículos 30 e 31, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Nesse trimestre nós vamos trabalhar um tema muito empolgante, inclusive esse mesmo tema está sendo trabalhado na classe dos juvenis também. É claro que com uma abordagem diferente. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal no YouTube, Janderson Nascimento, onde você pode ter acesso às nossas aulas. Toda quinta-feira é o encontro marcado da classe dos adolescentes. Detalhe, agora em novo horário, toda quinta a partir das 18 horas, onde você pode assistir às nossas aulas, participar com a gente, compartilhar a palavra de Deus também. E é claro que eu vou ter o prazer em estar contigo toda quinta-feira aqui com a gente, para a glória de Deus. Não se esquece também que eu estou disponibilizando as mesmas aulas no Spotify a partir das 6 da manhã na quinta-feira. Que Deus em Cristo edifique você na palavra. Minha oração é que a tua aula seja uma bênção para a glória de Deus. Iniciando a tua aula, é muito importante que você esteja com a Bíblia na mão, porque nós vamos analisar as epístolas gerais, conhecidas também como cartas católicas do Novo Testamento ou universais. A palavra católico significa universal, tá? E você pode desenvolver isso junto com os teus alunos também. Detalhe, você vai abrir a sua Bíblia e apresentar para os teus alunos, fazendo o mesmo com eles, para que eles então abram o índice da sua Bíblia para apresentar o conjunto que você vai estudar com eles em sala de aula. O conjunto que você vai estudar é conhecido como epístolas gerais, que se iniciam então na carta aos Hebreus. Então localiza a carta aos Hebreus, localiza com eles na dinâmica aí. Faça isso assim, da mesma maneira que estou descrevendo para você. Apresente as cartas gerais. Quais são elas? A Epístola aos Hebreus, Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Esse é o conjunto das gerais que você vai desenvolver em sala de aula. É claro também que você vai fazer aqui um panorama do Novo Testamento. Você vai apresentar em sala de aula para os teus alunos, de forma dinâmica, que o Novo Testamento possui então 27 livros. Anota num quadro ou leva isso anotado em uma folha para eles. Possui 27 livros, e esses 27 livros podem ser divididos, de acordo com Timóteo Carriquet, em 5 grupos, porque facilita então o nosso entendimento. Também conhecido como 5 conjuntos, gente. 5 conjuntos literários. O primeiro conjunto do Novo Testamento é conhecido como os Evangelhos. Eles se iniciam de forma bem prática nos 4 evangelhos. Quem são eles? Nós temos aí o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então você vai apresentar os evangelhos para os teus alunos, tá? Descreve isso para eles. São livros aqui. Você vai ter também no segundo conjunto do Novo Testamento, que é conhecido como o livro histórico. Quem é que entra aqui? Atos dos Apóstolos. Então apresenta Atos para os teus alunos. O terceiro conjunto já é formado agora por epístolas. E entra aqui o conjunto das epístolas paulinas, ou seja, escritas pelo apóstolo Paulo. São 13 cartas, e essas 13 cartas se iniciam em Romanos e vão até Filemão. Você pode apresentar as 13 cartas ou dividir as 13 cartas de forma mais detalhada junto com os teus alunos em 3 conjuntos. O primeiro conjunto de Paulo é conhecido como epístolas doutrinárias. O segundo conjunto é conhecido como epístolas da prisão. E o terceiro como epístolas pastorais, que inclusive a gente está estudando as pastorais na classe dos jovens. Tá? Então vamos dividir as epístolas de Paulo. Você pode apresentar as epístolas paulinas da seguinte maneira. Doutrina. Quem são as cartas doutrinárias de Paulo? Entra aqui. Romanos, Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses. São 6 cartas nesse conjunto aqui. As epístolas da prisão foram escritas no período em que Paulo estava preso, por isso são chamadas de epístolas da prisão. São 4 cartas. Nós vamos ter aqui em mãos, então, 4 epístolas. Você vai ter Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses, tá? Você tem esse conjunto e pode apresentá-lo também para os teus alunos. O terceiro conjunto paulino é conhecido agora como epístola pastoral, e nas pastorais nós vamos trabalhar 3 cartas. Entra aqui 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Você pode desenvolver isso em sala de aula. As gerais já fazem parte do 4º conjunto do Novo Testamento. As gerais se iniciam em Hebreus, como eu citei para você, e vão até Judas. Como eu já detalhei, eu não vou citar novamente. E o último conjunto do Novo Testamento é conhecido como Revelação, que é quem entra
Apocalipse. Hoje você vai trabalhar especialmente as epístolas gerais. Detalhe, você precisa demonstrar que de Romanos até o texto de Judas é só carta, é só epístola para os teus alunos. E aí você vai detalhar para eles, demonstrando que boa parte do Novo Testamento é composta por cartas, por epístolas. E descrevendo isso, eu espero que Deus te use na palavra. Se eu já estou contribuindo com você através dessa ministração, e se você pode, deixa teu comentário aí. Se você está chegando por aqui pela primeira vez, é professor iniciante, seja bem-vindo, bem-vinda, a paz do Senhor Jesus e que Deus edifique você nesse trimestre. Esteja com a gente, se inscreve aqui também, tá? Que Deus edifique você de uma forma poderosa. Vamos então para o primeiro ponto da lição, que trata sobre a necessidade de comunicação. Neste primeiro ponto, nós vamos analisar especialmente essa necessidade de comunicação presente no Novo Testamento. Detalhe, antes de você falar das cartas, você precisa descrever que a igreja se expandiu. Você vai analisar especialmente a partir de Atos 13, você pode chegar lá e ler Atos 13, versículo 1 ao 3, quando se inicia a primeira viagem missionária. Dali em diante, a igreja se expande por todo o mundo, alcançando até os gentios e chegando até Roma. Atos dos Apóstolos narra isso pra gente, tá? Então é fundamental você descrever que as igrejas agora elas eram fundamentadas e estabelecidas em cidades diferentes. Porém, o evangelho e a doutrina precisava ser uniforme, precisava ser uma doutrina só. Outro texto que você vai ler está em Atos capítulo 2, versículos 41 e 42, junto com os teus alunos, e você pode estender até o 47, para descrever que a doutrina dos apóstolos era a mesma. Então, quem estava na cidade de Éfeso entendia a mesma doutrina que quem estava na cidade de Corinto e quem estava, por exemplo, lá em Jerusalém, ou quem estava na cidade de Antioquia. Como isso era compartilhado? Através do melhor método de comunicação daquele período histórico. Naquele período histórico não existia internet, não existia telefone celular, não tinha como você passar um rádio para alguém. O melhor método de comunicação não era o jornal, mas sim as epístolas, as cartas. Então, por intermédio das cartas, o povo recebia a mensagem, compreendia o evangelho e trazia esse evangelho para a edificação da igreja. Detalhe, as epístolas gerais, elas trazem um conteúdo universal, mas eu quero descrever as epístolas paulinas. As cartas de Paulo, por exemplo, que são 13, são cartas direcionadas para alguém, com endereço fixo, com uma resposta aí a alguns questionamentos, algumas dúvidas, uma orientação pastoral. Essa pegada você vai encontrar de Paulo, então, enviando essas cartas através de uma pessoa, entregando essas epístolas para orientar o povo de Deus. Eram escritas de forma muito especial para a edificação da igreja em si. Então, o conjunto das cartas traz, então, esse recado poderoso. Já nas gerais, que nós vamos trabalhar, que se inicia de Hebreus até Judas, são cartas agora que não trazem somente um conteúdo direcionado para uma igreja, mas são cartas que trazem um conteúdo geral para toda a igreja. A maioria das epístolas gerais foram escritas em um período de perseguição. Então você tem a epístola aos Hebreus, que é escrita em um período de perseguição, você tem a epístola de Pedro, que traz aí nas duas esse contexto de perseguição filosófica, doutrinária também. Você encontra ali a epístola de Judas, trabalhando o mesmo contexto da epístola de Pedro, a segunda carta, e você tem as cartas de João, que trazem um papel pastoral já no finalzinho do primeiro século. Então você vai trabalhar com riqueza de detalhes, diversos recursos junto com os teus alunos em sala de aula. E eu espero, a minha oração é que o Espírito de Deus possa falar com você através dessa palavra. Vamos então avançar. Se eu estou te ajudando, se essa aula está edificando você e você conhece alguém que precisa assistir ela, envie esse vídeo para alguém, compartilha aí na tua rede social também. O segundo ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: a Igreja do Novo Testamento e as suas cartas.
O Novo Testamento, como eu descrevi para você, ele é praticamente formado pelas epístolas que nós temos, tanto as epístolas paulinas como as epístolas pastorais. Então você tem todo o Novo Testamento composto aí por cartas que trazem orientações poderosas para o povo de Deus. Como eu já descrevi para você o conjunto paulino, em entender o conjunto de Paulo em 3 fases, doutrinária, prisão e também pastoral, você entende que essas cartas são produzidas para o ensinamento da igreja. Você pode trabalhar essas cartas de uma forma bem interessante. Por exemplo, qual é o primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito? Você sabia que o primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito não foi um evangelho, mas foi sim uma epístola? Muitos autores biblicistas fazem questão de dizer que a primeira carta escrita no Novo Testamento, inclusive o Don Carson e o Douglas Moo, fazem questão de dizer no seu texto Introdução ao Novo Testamento que a primeira epístola do Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo, foi a carta aos Gálatas, e a referência dela está lá em Atos capítulo 15. Foi escrita para os irmãos da Galácia. Detalhe, Gálatas não era uma igreja local, mas era uma região, a Galácia do Sul. E na Galácia do Sul, nós encontramos ali algumas igrejas. Nós temos Icônio, Derbe, Listra, nós temos também Antioquia, que recebe essas cartas, ou seja, essa carta, e onde essa carta passava, em cada cidade, deixava-se então uma cópia e levava então essa carta adiante para a edificação dos irmãos, para que toda a igreja tivesse uma doutrina uniforme. Então nós temos a Epístola aos Gálatas, que é escrita primeiro, antes mesmo do Evangelho de Marcos, possivelmente no ano 47 a 50 a.C. Já o F.F. Bruce, ele chega a sugerir que a primeira carta a ser escrita foi primeiro aos Tessalonicenses. Eu acredito que foi Gálatas, tá? Tessalonicenses, ele já entra em um contexto já posterior um pouquinho, é no mesma datação, mas pelo contexto dá para se entender que é Gálatas a partir da leitura de Atos, capítulo 15, conforme Douglas Moo e o Don Carson. Então, entendendo todo esse contexto, você entende sobre a riqueza das cartas. Nas cartas você vai encontrar, por exemplo, nas Paulinas, um conteúdo doutrinário fortíssimo. Se você ler Romanos, você vai entender que a salvação vem por intermédio da fé, escrito por Paulo. Se você ler Gálatas, você vai encontrar a verdadeira liberdade de Jesus, em Jesus e o fruto do Espírito Santo. Se você ler 1ª e 2ª Tessalonicenses, você entende sobre a volta de Cristo. Se você ler 1ª e 2ª Coríntios, você entende sobre a ressurreição, volta de Cristo, dons espirituais e comportamento cristão. Então, cada epístola tem uma forte essência. Vamos pegar as gerais que nós vamos trabalhar nesse trimestre. Se você ler Hebreus, você pode apontar Hebreus para os teus alunos, você vai descrever que Hebreus apresenta a supremacia de Cristo. Vou trabalhar isso posteriormente com vocês aqui. Se você lê a Epístola de Tiago, você vê uma forte orientação pastoral para a vida cristã ali, a fé na prática. Se você lê a Epístola, especialmente de Pedro, 1ª e 2ª, você vê um combate contra as heresias, um forte ensinamento contra a perseguição, a firmeza da fé também. Se você lê as Epístolas de João, você vai entender João escrevendo para irmãos de forma detalhada, orientando a igreja no final do 1º século. E se você lê Judas, você vê o Judas no mesmo contexto de Pedro, trabalhando toda essa riqueza teológica. Pegando as pastorais, você vai entender que Paulo, ele orienta Timóteo e Tito a estabelecer igrejas. Por exemplo, lá em Éfeso, Timóteo já estava estabelecido e ele orienta como lidar com a liderança. Tito está na ilha de Creta, ele escreve para Tito em Creta, descrevendo que Tito em Creta deveria estabelecer novos presbíteros e expandir o evangelho. E se você pegar as epístolas da prisão, você entende que Paulo escreveu em um contexto do ano 60 e 62, em um contexto de extrema perseguição, e você compreende o crescimento do evangelho ali. Avançando, espero estar contribuindo com você. Se essa aula está te edificando, teu comentário é importante para a gente, tá? Vamos então para o nosso terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre as cartas que são importantes para o nosso tempo também. Se eu estou te ajudando, muito obrigado também pelo teu carinho. Você que sempre comenta, tira uma foto assistindo a aula com a gente, me marca lá no Instagram. Obrigado por você estar sempre com a gente, falando aqui do Evangelho, aprendendo conosco também. Vamos então para o terceiro ponto, para a glória de Deus.
Neste terceiro ponto, nós vamos desenvolver também, especialmente essas cartas gerais. Você vai demonstrar Hebreus, você vai demonstrar 1 de Pedro, 2 de Pedro, Tiago, você vai demonstrar também 1, 2, 3 João e você vai demonstrar o Judas. Por que essas cartas são importantes? Por causa do conteúdo delas. A Epístola aos Hebreus fala sobre a supremacia de Cristo. É uma carta, por exemplo, que vai trabalhar a fé e a firmeza de estar em Jesus. Tiago vai apresentar agora o teu proceder como cristão, como ser servo de Jesus. Vai apontando isso aí em sala de aula. 1 e 2 de Pedro vai falar agora, no meio da perseguição, sobre a importância de permanecer em Cristo. Judas também combate as heresias. Você encontra 1, 2 e 3 João tratando um conteúdo assim fortíssimo sobre o amor de servir a Jesus. As gerais são conhecidas assim porque elas trazem um conteúdo não somente focado para a igreja local, mas elas trazem um conteúdo agora focado de forma universal para toda igreja. Então, servia para toda igreja. Detalhe, naquela época era muito legal isso. Eles recebiam uma carta na comunidade, na igreja, mesmo sofrendo perseguição, deixavam a cópia ali e passavam adiante a carta para que essa cópia pudesse ser lida, para que toda a comunidade entendesse o que é o evangelho. Então, esse era um método naquela época, um método muito eficaz que ultrapassou o tempo, inclusive chegou até os nossos dias. Hoje nós analisamos de forma geral as epístolas e o Novo Testamento. Eu espero muito ter contribuído com você e que essa aula possa ter te edificado para a glória de Deus. Se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida e edificou você, se inscreve aqui no canal do YouTube, Janderson Nascimento, deixa o likezinho, joinha, porque me ajuda muito. Teu comentário também é muito legal aqui. Acompanhe a gente no Spotify, Pastor Janderson Nascimento. Tem um link na descrição desse vídeo onde você pode ir direto para lá também, nessa outra plataforma. Você pode me seguir no Instagram, @Janderson Nascimento ou @FacilitaEBD, acompanhando o nosso ministério pastoral, cooperando aqui em Vitória da Conquista, ao lado do pastor Davi, nosso líder, nosso pastor também. Você pode acompanhar e, se você pode, tira uma foto, me marca assistindo a aula. Muito obrigado pelo teu carinho, você que sempre faz isso. Que Deus em Cristo edifique você. Lembrando que toda quinta-feira, agora às 18 horas, nós estamos postando as aulas aqui no YouTube com antecedência, onde você pode fazer as suas anotações, se preparar para ministrar uma aula de excelência na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, disponível também no Spotify a partir das 6 da manhã, na quinta-feira também a classe dos adolescentes. Lembrando que de segunda a sexta tem aula tanto às 6 da manhã no Spotify como às 6 da tarde aqui no YouTube. Que Deus em Cristo edifique você. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para a glória de Deus, para que Deus te use na palavra de uma forma profunda e poderosa para a glória de Cristo. Agora, momento especial, momento de oração. Eu quero orar por você que vai ministrar essa aula. Se você precisa de oração, coloca o teu pedido de oração aí, tá? Específico, nós vamos interceder por você também. Se você quer retornar para Jesus, escreve aqui, ó, quero aceitar a Jesus. Muitas pessoas estão fazendo isso em algumas aulas para a glória de Deus. Isso é para a glória de Cristo. Agora nós vamos orar juntos. A minha oração é por você que vai ministrar essa aula, para que Deus te use na palavra iniciando esse trimestre, para que Deus te dê capacidade. Vamos orar juntos em nome de Jesus? Senhor, diante da tua presença, colocamos a nossa vida diante do teu altar, pedindo humildemente que o Senhor use o teu servo, a tua serva, através dessa aula, que eles sejam bocas do Senhor nessa ministração. Que os alunos deles sejam edificados de uma forma poderosa, suprema, para a exaltação do teu nome, para que eles possam sair da aula dizendo como Deus falou comigo. Senhor, use os teus servos. Eu oro pelo teu filho, pela tua filha que está encarecido de oração. Eu peço a tua bênção de uma forma poderosa sobre ele e sobre ela, para que o Senhor mostre a saída e dê sabedoria na palavra. Essa, Senhor, é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém.
Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que eu tomo como base para descrever tudo isso que eu apresentei para vocês em sala de aula. Primeiro texto, a introdução ao Novo Testamento, do Don Carson, Douglas Moo, Léo Morris. Citei ele para vocês em sala de aula, onde a gente descreve a datação de Gálatas como a primeira epístola do Novo Testamento, editora Vida Nova. Esse material é sensacional. Também quero indicar para vocês o texto do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, editora Agnus, um material sensacional para você que gosta de estudar a palavra, especialmente no Novo Testamento, que nós vamos desenvolver juntos hoje, nesse trimestre. Eu te aguardo por aqui na próxima semana, para a glória de Deus, exaltando a Jesus, na segunda lição, onde nós vamos adentrar a Epístola aos Hebreus, uma carta sobre Jesus. Vai ser muito forte, a gente está junto aqui estudando sobre a Epístola aos Hebreus, a supremacia de Cristo. Um beijão no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.